paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, agora do segundo trimestre de 2021, com o comentarista pastor Elinaldo Renovato, dons espirituais e ministeriais. Nós vamos meditar nesse trimestre na lição número 1, 6 de abril, 4 de abril, melhor dizendo, de 2021. O tema: e deu dons aos homens. Texto áureo: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. A verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe está em Romanos 12, do 3 ao 8, e 1 aos Coríntios 12, do versículo 4 ao 7. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então nós temos aqui que nesse trimestre nós vamos então estudar esse tema, os dons espirituais, ministeriais e de serviço. O comentarista da lição é o pastor Elinaldo Renovato, autor de diversos livros publicados pela CPAD e líder da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, e é professor universitário. Os objetivos desta aula é, primeiro, conscientizar-se de que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Segundo, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. E o terceiro objetivo, saber que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Então, esses são os objetivos dessa lição. Na introdução, nós temos, então, que diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a melhor Bíblia de estudo do Brasil, define dons como: o que são dons? São manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo,
e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o evangelho de Jesus a toda a criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Efésios 4:12, nós já podemos começar a ler, logo depois de Gálatas, temos Efésios, capítulo 4, e o versículos 12 e 13, que nos diz assim, 12 e 13, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o objetivo é todos chegarem à unidade da fé. O que significa dom? Dom significa dádiva, presente oferecido pelo Espírito Santo aos crentes. Os dons na Bíblia. Vamos ver os dons na Bíblia no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. O que ele está dizendo? Que no Antigo Testamento esses dons espirituais, dons ministeriais, enfim, esses dons divinos só eram dados especificamente para reis, profetas e sacerdotes. Não era acessível a todas as pessoas. Eram pessoas chamadas, pessoas que tinham missões especiais da parte de Deus, então elas eram capacitadas com esses dons divinos, a chamada unção. A unção no Antigo Testamento só estava sobre reis, sacerdotes e profetas. No Novo Testamento, como é que isso acontece? O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego didome. Então, no Antigo Testamento é Natan e no Novo didome, o grego didome. Tá? Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, que está em Filipenses 4:15. Você vira aí a sua página, se você não fechou aí Efésios, Filipenses 4:15, está assim escrito: E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, somente senão vós. Então, o verbo dar, que aparece aqui em Filipenses, é esse sentido grego didome. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus,
promova a libertação dos cativos, primeiro. Segundo, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes, veja, diferente do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que eram só reis, profetas e governadores, né, sacerdotes, tá? Aqui não. Aqui todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. E por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Então, na nova aliança, todos os crentes que recebem a Cristo Jesus como Salvador de suas almas e servem a Jesus, essas pessoas podem e devem receber dons espirituais. Vamos ao número 3. Então já vimos os dons no Antigo Testamento, os dons no Novo Testamento. Agora o número 3, uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes a respeito dos dons, vamos dividir esse assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, em 1 aos Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, só para facilitar a compreensão, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, quando Paulo enumera e classifica esses dons ministeriais, dons espirituais e dons de serviço, ele não tem o objetivo de esgotar todos os dons, nem todos estão listados. Tá? A preocupação principal é encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, tá? E também glorificar a Deus e capacitar para a evangelização do mundo. Vamos lá então, o resumo desse tópico. Nós vemos aí nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Primeira questão, então, nós temos aí, de acordo com a lição no Antigo Testamento, os dons divinos eram concedidos a quem? Na Antiga Aliança. Responda aí na sua folha, tá? Não quero nem falar que está aí no primeiro subtópico, né? No Novo Testamento, os dons espirituais estão disponíveis a quem? Está aí no segundo subtópico. E de acordo com a lição, as 3 principais categorias de dons que nós vemos aí no terceiro subtópico, tá? Vamos lá ao tópico 2, os dons de serviço espirituais e ministeriais. Lembrando que esta primeira aula, ela é uma aula introdutória, nós estamos fazendo um apanhado geral e depois, a partir da segunda e terceira lição, estaremos aprofundando esses assuntos. Então não se preocupe se a gente não estiver indo muito detalhadamente, é porque isso vai se estender ao longo das próximas 13 lições que nós estaremos estudando. Vamos lá, o tópico 2, os dons de serviço espirituais e ministeriais,
Subtópico 1. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, ou seja, nenhum membro do corpo de Cristo ele basta em si mesmo. Todos nós dependemos uns dos outros. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos também uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Aqui nós já entendemos que não é possível ser crente em casa, não é possível ser desigrejado. Nós entendemos desta maneira. Por quê? Os crentes, eles precisam viver em comunhão, eles precisam ter uma relação de unidade. Assim como os membros do corpo físico, um depende do outro, assim o corpo de Cristo também, todos os membros, uns dependem dos outros. Por isso, a categoria de dons apresentados em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Então, os membros do corpo, eles prestam um serviço um ao outro. E no corpo de Cristo, a mesma coisa. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, de serviço, exortação, encorajamento, a pessoa animar o outro, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Então, eu e você temos dons. E esses dons não é para ficar guardado, não é para o meu próprio uso, não é para o meu próprio prazer, benefício, não. O dom que Deus me dá é para te beneficiar, é para beneficiar o outro, é para abençoar outras pessoas. E elas, através dos seus dons, irão me abençoar, irão nos abençoar. Então, os dons, eles estão relacionados ao serviço cristão, tá? O dom de serviço, tá? Conhecendo agora os dons espirituais. Depois, mais à frente, nós vamos aprofundar esse aqui. Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, está lá 1 Coríntios 12, 1. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, escreveu Paulo aos Coríntios. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são, vamos lá a lista. Primeiro, palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses são os dons. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bacon, da CPAD, era a vida pregressa, a vida anterior dos crentes, dos membros, envolvidos com idolatria. Então, as pessoas que estavam se convertendo a Cristo em Corinto, a vida anterior delas era
recheada de idolatria e imoralidade. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios, tá? Da vida pregressa deles, da idolatria, da religião que eles serviam. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e também fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, no uso dos dons, estas distorções acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento, primeiro, de fanatismo religioso, segundo, da corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e também de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, o padrão para a utilização dos dons espirituais, o padrão é a Bíblia Sagrada. Deve-se tomar muito cuidado, nós vamos falar isso mais à frente, para não misturar aquilo que a pessoa fazia nas religiões anteriores que ela tinha antes de ter um encontro com Cristo, antes de se tornar cristão, para que essas práticas antigas não sejam trazidas para o meio cristão, para misturar-se com os dons espirituais, transvestido de cristianismo. É isso que nós entendemos aqui quando ele fala de conhecer os dons espirituais. Tá? Vamos ao subtópico 3, acerca dos dons agora ministeriais. Então vimos o dom de serviço, vimos os dons espirituais, agora os dons ministeriais. Vejamos aí, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons assim, ministeriais assim. Primeiro, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Se você não fechou a Bíblia em Efésios 4 e 11, é onde ele fala, é onde ele coloca essa lista aqui. Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Pastores e doutores. Então, essa é a lista que Paulo coloca lá aos Efésios. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, né, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Se você ler de novo aí, Efésios 4 e 12, está escrito, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente,
Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então veja que nós temos aí para que servem esses dons ministeriais: capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, para a evangelização, para a visitação. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. A igreja local, ela precisa crescer em número e qualidade. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, alimentar o povo de Deus. Então, o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. Vamos ver 1 Pedro, logo depois de Hebreus, vem Tiago, e logo depois de Tiago vem Pedro. 1 Pedro 5, versículos 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então o Senhor deu à igreja ministros para servi-la com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Vamos ver Mateus capítulo 20. Mateus 20, do versículo 20 ao 28. Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Que diz assim, Mateus 20, versículo 20 ao 28. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então veja que a concepção no Novo Testamento é uma concepção de trabalho, de serviço, de um servir ao outro, e jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. No Antigo Testamento as coisas eram diferentes, tá? Resumindo então esse tópico, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais.
é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Todos devem ser beneficiados pelos dons ministeriais exercidos por cada irmão, por cada irmã. Então aí na pergunta ele pede para relacionar os dons citados em 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10. Vamos ao tópico 3, estamos caminhando para o final dessa videoaula. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Então, subtópico 1, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas. Quem são os cessacionistas? São pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Tá? Então, são os defensores do cessacionismo. É que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a ideia, a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Lá em João capítulo 13, se você puder abrir a sua Bíblia, João 13, a partir do versículo 1, olha o que diz o texto. Nós lemos Mateus, agora vamos ver João. João 13, do versículo 1. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então veja aqui mais uma vez o pressuposto, de serviço, um servir ao outro. Jesus lavou os pés aos discípulos para dar o exemplo, dizendo que um deve servir ao outro. Então, os dons, eles são importantes.
Segundo, a diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons, apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente também a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal ao Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 aos Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja. Ele está dizendo aqui que há uma diversidade de dons, tá? E não apenas um, e também a sua multiplicidade. Número 3, subtópico 3, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Romanos 12, 6. Paulo fala sobre isso. Romanos, capítulo 12 e o versículo 6. Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, segundo a graça que nos é dada. 1 Pedro, lá na frente, depois de Hebreus, 1 Pedro 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4, e o versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus. Então, não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo, conforme nos ensina 1 aos Coríntios, capítulo 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, o capítulo do amor de 1 aos Coríntios, foi colocado entre os capítulos 12 sobre os dons e o capítulo 14 sobre línguas e profecia. Resumindo esse tópico, não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Vamos lá, essa pergunta. Os dons espirituais podem ser concedidos aos crentes hoje? O que é que você acha? Conclusão: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então, a igreja, ao longo da história da humanidade, ela precisa dos dons espirituais. E os dons espirituais, ministeriais, os dons de serviço, estão todos à disposição da igreja. É para todo aquele
que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e, consequentemente, também recebeu o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por ter ficado até aqui conosco. Prepare-se para a segunda aula e até lá, se Deus quiser.